Aloha, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Onda Quântica. Aqui quem vos fala é Selva Salerno, com mais, obviamente, uma pílula falando sobre nosso eu do futuro. Hoje eu quero falar sobre 3 erros fundamentais que nós cometemos quando a gente vai fazer um pedido. Esse pedido para o nosso eu do futuro, quando a gente vai definir o nosso objetivo. É bem isso, a definição daquilo que nós queremos alcançar, né? Do que o Jean-Pierre Gagné-Mallet chama de futuros potenciais, né? Que advém pelas aberturas temporais, enfim. E qual é o problema? Né? Para o Jean-Pierre Gagné-Mallet, o problema básico é a dúvida. Você duvidar é o que trava tudo. Mas a dúvida, ela advém de outros fatores e a gente tem que entender um pouquinho melhor como o nosso cérebro também funciona, né, nesse quesito. Muito bem, então, desses 3 erros, vamos começar pela ambiguidade neural. O que é ambiguidade neural? É quando o teu cérebro, ele entende o que você quer, mas ele ignora. Ele termina ignorando porque você não estrutura aquilo que você quer. Os circuitos não são ativados. E isso é por falta de clareza, por falta de definição. Você não define o que você quer. Eu vou te dar um exemplo. Quando você pede alguma coisa para o ChatGPT, por exemplo, você tem que definir, trazer para ela algumas informações daquilo que você quer. Né? Então, por exemplo, você vai criar um contexto, você vai dizer o que você quer, né? Qual é o cenário. Então, eu sou uma pessoa que trabalho com contabilidade. Então, você traz um cenário, você diz o que realmente você faz nesse sentido, você coloca critérios. Então, eu preciso disso, daquilo, daquele outro, ou seja, são informações que são relevantes para ela trazer para você esse resultado. Da mesma forma, você pode trazer fontes, né? Informar, olha, a minha fonte é tal livro, a minha fonte é tal artigo, certo? Você pode falar das premissas, daquilo que você considera super importante dentro desse pedido, daquilo que faz sentido para você e por que aquilo faz sentido para você. E, obviamente, os construtos. No meu caso, para vocês entenderem, é entender um pouco os processos neurais. Então, quando eu falo, por exemplo, da rede de modo padrão, quando eu falo do sistema de ativação reticular, quando eu falo de alguma coisa muito específica, eu estou trazendo um construto para ela poder se orientar para me trazer o retorno. Certo? Então, da mesma maneira, assim como você pede, por exemplo, para o ChatGPT, você tem que pedir para o seu duplo. Porque se você não contextualiza, se você não traz as premissas, se você não traz os construtos, se você não traz os critérios ou até as fontes, não tem como você chegar nesse objetivo que você quer. Então, o nosso primeiro erro é você não ter clareza. Você não ter uma definição daquilo que você quer. E não se preocupem, já passando aqui, já vou dar um spoiler, porque na semana que vem a gente vai falar de tudo isso, né? E como a gente consegue entender o que nós queremos. Porque isso é o mais difícil. O ser humano, ele tem uma determinada dúvida, indecisão que é constante, mas é constante porque o nosso cérebro foi feito assim. Nós tendemos à sobrevivência e a gente tende a duvidar de toda e qualquer mudança, seja ela para o bem ou para o mal. Eu já cansei de falar isso aqui para vocês, tá? Não se trata da mente, não se trata de fornecer um pensamento ou criar um sentimento. Quando a gente fala do cérebro, a gente fala, na grande maioria, de sistemas inconscientes. Então, quando você tende a catastrofizar, alguma coisa, é por conta dele. É porque nós somos assim. Nós somos feitos desta maneira. E a gente tende a responder assim. É claro que a mente ajuda, porque a mente, ela divaga. E aí ela começa a trazer, né, alimentar, né, esse bichinho do cérebro, né, da comidinha. E quando você vê, você já criou aí um bloqueio, uma crença limitante.
certo? Bom, falando em crenças limitantes, esse é o nosso segundo erro, dar voz a essas crenças limitantes, né? A mente, ela mente o tempo inteiro, certo? Então, quando você tiver um pensamento, pergunte, isso é real ou está na minha cabeça? Isso é meu ou vem de fora? E na espiritualidade tem muito isso, né? Isso é meu? Sou eu que estou criando ou vem de fora? É alguém que criou isso, essa realidade, e eu estou acreditando no que me contaram. É claro que você, de forma interna, também pode criar esses fantasmas, mas esses fantasmas, eles vêm a partir daquilo que te ensinaram, da referência que você teve. Então, você teve uma referência que veio do ambiente, e a partir dessa referência você cria crenças. Você cria, você conta uma história para você. E essa história não vem do cérebro, essa história vem da mente. Lembrando, o cérebro, ele é muito mais papum, sabe? Tipo, aconteceu, aí o cérebro já vai. É muito mais inconsciente. Agora, quando você faz aquela história, né? Então, por exemplo, você está ligando pro teu marido que não chegou do trabalho, certo? E aí você liga e nada de atender o celular. E aí você liga pra empresa e ele já saiu da empresa. E aí você começa a fazer 500 novelas na tua cabeça. Às vezes ele teve um problema com o carro, ele está com guincho, ficou sem bateria. Só que aí você cria outra história. Então quem faz isso é a tua mente. Com base em alguma coisa, em alguma outra história que alguém te contou, que não necessariamente aconteceu com você. Vocês entendem? Então, nesse aspecto, você tem que tomar muito cuidado, porque a mente, ela é uma grande criadora da autossabotagem. O cérebro colabora, né? Ele traz a informação, mas ele traz assim, porque ele já vem assim de fábrica, mas a mente alimenta. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, principalmente quando você for fazer um pedido. No momento que você está fazendo um pedido e você está duvidando, e você não está acreditando, você está se auto-sabotando, isso não vai dar certo, tá? Porque, de novo, a dúvida, ela é a grande vilã do seu pedido, ok? E o terceiro, e não menos importante, é a falta de emoção. Quando você faz um pedido, né, e aí a gente vai para o primeiro erro, que é a ambiguidade neural. Você pede assim, por exemplo, eu quero ser feliz. X. Tá. Pra quê? Por quê? Como? Então, quando você traz essa clareza, e como você traz a clareza? Utilizando o porquê e o para quê. Então, você quer ser feliz. Pra que você quer ser feliz? Ah, eu quero ser feliz para ter mais saúde, para ter uma vibração bacana, ter mais, sei lá, sorte, né? A pessoa chama de sorte, sorte no amor, sorte no jogo, né? Pra ter abundância, prosperidade, né? Para atrair coisas boas. As pessoas não falam assim? E, de fato, isso acontece, tá? Isso acontece. Mas não é porque é magia ou coisas desse tipo. É porque realmente a tua mente e o teu cérebro fazem as determinadas leituras, que eu não vou explicar aqui, de pessoas, de lugares, de coisas. Terminam associando tudo isso, toda essa informação e criam as histórias que você pensa. E atraem, obviamente, as pessoas, as coisas, de acordo com aquilo que você acredita, porque você foca, você ativa teu sistema de ativação reticular. Você foca naquilo, então você passa a ver aquilo. Simples assim. A explicação é muito simples, certo? Quando você não tem emoção, meio que teu cérebro, ele não tem essa força. Você precisa ter motivação. Você precisa ter persistência também para alcançar um determinado objetivo. E você só consegue isso a partir do trabalho que você faz com o sistema límbico. Porque você reforça a ideia de que aquilo é uma recompensa, de que aquilo te faz bem. Então, o sistema límbico trabalha juntamente com o córtex
né, para gerarem mais dopamina dentro do núcleo accumbens, que são várias partes do cérebro. E assim, desta forma, você termina indo atrás de mais e mais e mais recompensa. Por quê? Porque você tem uma sensação boa. E quando você tem uma sensação boa, você termina liberando, obviamente, neurotransmissores que fazem com que você queira mais isso, principalmente a dopamina. Então você precisa se motivar. Lógico, você tem que ter autodeterminação, ter uma estrutura de como você vai chegar nesse resultado, porque isso também ajuda, certo? Se o universo, se realmente existe essa questão espiritual, essa força que te ajuda, você também tem que ajudar essa força. Não adianta só venha nós. Você também tem que trabalhar para essas coisas acontecerem. E você trabalha arregaçando as mangas. Só que para você trabalhar, você precisa ter persistência, você precisa ter motivação. As duas, tanto a autodeterminação quanto a automotivação, elas têm que andar juntas para que você consiga chegar aonde você quer. Entendam, o que eu estou falando aqui se trata de um padrão. Não é porque você é bom ou porque você é ruim. Não, tem nada a ver disso. Se trata de uma questão de que você tem um padrão no teu cérebro, que ele responde pela sobrevivência, que ele não foca no teu sucesso nem na tua felicidade. Ele foca na sobrevivência. E muitas vezes a sobrevivência, para ele, faz sentido em você não ter o que você quer, em você não fazer o que você quer e em você não ser quem você quer ser. Por quê? Porque isso exige mudanças. E o cérebro não gosta de mudar. O cérebro gosta daquilo que é familiar. Ele gosta do status quo, manter como está, porque está ok. E se ele convence a mente por alguma coisa e a mente começa a dar comidinha para ele, aí é que você se auto-sabota o tempo inteiro. E aí as coisas não vêm. E não vêm não porque o universo, porque o duplo não te trazem. É porque você não vê. É isso que eu quero que vocês entendam. Você primeiro precisa se conhecer, conhece a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Se você não sabe como seu cérebro funciona, se você não sabe como que a tua mente funciona, se você não sabe como o teu corpo entra nessa jogada, por mais que as oportunidades passem do seu lado, você não vai saber, você não vai entender. Vocês entendem? Mas não se preocupem, que segunda-feira que vem a gente vai falar disso e muito mais, ok? Então é isso, fico por aqui, um grande beijo no coração e ó, conto com vocês na segunda-feira, ok? Pra gente fazer essa série, o pedido ao seu eu do futuro, o que pedir para você ser atendido. Combinado? Beijos, aloha, até amanhã.